Quantos estão de coração abertos aqui nessa manhã? Quantos aqui querem viver as loucuras de Deus para esse novo tempo? Tem gente doido nesse lugar aqui, gente? Eu acho que eu quero ser o doido mais varrido desse lugar. Aquele jogado para debaixo do tapete mesmo. A gente entende que Deus está nos chamando para esse lugar. Quando a gente entra nessa atmosfera de total e completa dependência dEle, tem que ser loucura. Porque não é na nossa razão, não é se der. Nós estamos nesse mês de abril decretando o mês do sobrenatural de Deus. Diga isso. Diga de novo, o sobrenatural. Levanta a mão direita, a mão profética, diga assim comigo, assim: abril, viverei o sobrenatural de Deus. Porque existe o sobrenatural sem ser de Deus? Sim, existe. Existe. O sobrenatural de Deus é o que eu quero, e você? É o que eu anseio, é o que eu desejo. E na semana passada nós falamos sobre o jejum, o poder do jejum e da oração sobrenatural. Como nós entraremos nessa atmosfera sobrenatural do jejum e da oração. E a palavra de hoje não vai ser diferente diante daquilo que é um convite de Deus para todos nós. Eu diria mais do que um convite, talvez uma convocação para todos nós, para esse tempo. A frase que a gente usa muito aqui: eu só terei tudo de Deus quando Deus tiver tudo de mim. Eu quero de Deus, mas será que Deus tem tudo aquilo de mim? De fato, eu me entrego na dimensão daquilo que eu devo me entregar? E eu quero nesta manhã que todos nós, o desejo do meu coração é que todos nós sejamos desafiados para entrar numa fé para viver o sobrenatural. Esse é o tema da mensagem de hoje. Uma fé para experimentarmos o sobrenatural, eu diria, de Deus. Uma certa escritora, e essa senhora, uma cristã, Corrie ten Boom, ela foi uma escritora e é uma senhora holandesa, em que ela ajudou a salvar a vida de muitos judeus, a escondê-los dos nazistas na época da perseguição. E ela tem alguns apontamentos bem interessantes sobre isso. Ela diz que a fé, ela vê o invisível, ela acredita no inacreditável, mas recebe o impossível. Eu amei a frase dessa escritora e eu repito: a fé vê o invisível, acredita no inacreditável e recebe o impossível. Quantos querem receber nesses últimos tempos o impossível de Deus? Quantos estão querendo ser desafiados a experimentar o impossível de Deus? E o impossível é loucura, nossa mente não capta, nós não conseguimos acessar na nossa mente. E além disso, eu preciso alimentar a minha fé para que os meus medos se desfaçam. E essa semana, atendendo uma pessoa e ela trazendo essa questão dos medos, eu disse: enquanto o medo estiver, a fé não chega. Enquanto o medo alavancar a sua vida, você não vai conseguir dar passos de fé diante dos seus desafios. E eu digo que é preciso alimentar a fé, porque a fé alimentada, ela vai desfazer os seus medos. Quem que já teve a expressão, não tem mais a partir dessa manhã, de usar muita expressão: aí eu tenho medo? Alguém já teve? Vamos declarar isso no passado? Então diga: a partir dessa manhã eu vou aplicar a fé, na certeza que à medida que eu alimento a minha fé, os meus medos se desfazem. E eu digo para vocês, querido, é por isso: questione os seus medos antes mesmo de você questionar a sua fé. O medo deve ser questionado, a fé deve ser vivida. Quantos aqui conhecem uma pessoa de fé?
Eu não estou querendo dizer de Paulo, eu não estou querendo falar de Maria, eu não estou querendo falar de Pedro. Nós precisamos de encontrar pessoas no nosso dia a dia, e que essas pessoas possam ser para nós referenciais, uma modelagem de alguém que caminha do jeito que eu gostaria de caminhar. Quantos aqui conhecem alguém assim? Levanta a mão direita e diga assim: 2025 eu entrarei no nível de fé que eu ainda não experimentei, e vou ter conquistas que eu nunca imaginei. É a fé. Paulo fala para nós nessa introdução sobre 3 bases de permanência. Diga: base de permanência. Significa que não é algo volátil, volúvel, transitória, mas de algo que deve ser colocada, deve ser algo trazida por todos nós em todo o tempo. Ele diz para nós na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13: agora pois permanecem. Diga: permanecem. Ou seja, está conectado, está ligado, está inserido 3 princípios que não podem sair da vida cristã: a fé, a esperança e o amor. Quais são os 3? Diga: eu sou pessoa de fé, tenho muita esperança e amo incondicionalmente. 3 bases de permanência, ou seja, 3 bases que devem fazer parte das nossas vidas. Um outro pensador disse que o milagre... Quantos aqui anseiam por milagre em 2025? Deixa eu perguntar de novo: quantos aqui anseiam por milagres em 2025? Eu gostei desse pensador, que ele disse que o milagre é o filho predileto da fé. O que é o milagre? Vamos gerar esse filho esse ano? Quantos aqui querem milagres? Não apenas um. Quantos querem estar nessa rota para que isso aconteça? Estão desafiados? Desejosos? C.S. Lewis, ele diz que eu acredito no cristianismo como acredito que o sol nasceu. Não só porque eu vejo, mas porque através dele eu vejo todo o resto. Queridos, o texto base da nossa mensagem de hoje é Lucas 7, a partir do versículo número 1 até o versículo 10, de uma história tão interessante. E acho que foi nessa semana que saiu a nova temporada do The Chosen. Não, a quarta. A quarta já no Prime já está. Já está, eu assisti, ué. Eu já assisti. E tem uma cena muito interessante que se tornou o foco da minha palavra, da palavra desta manhã. Obviamente eles deram um enredo ali dentro da série, um enredo bem interessante, voltado para essa questão do que aconteceu na história do centurião. Não sei se vocês chegaram nessa parte, não vou dar spoiler. Eu chorei sozinho em casa. Eu chorei, comecei a falar em línguas dentro de casa na hora de assistir a série. Eu disse: eu sei que tem enredo aqui, eu sei que tem histórias construídas aqui que não estão embasadas na Bíblia, mas eu sei que essa passagem traz para mim e me chama a viver um nível de fé, de experimentar o poder de uma palavra liberada por Jesus e crer nessa palavra liberada acima de toda e qualquer circunstância. Obrigado pelo amém. Porque estamos dispostos a viver o sobrenatural. E quando falamos do sobrenatural, nós começamos a semana passada falando que aquilo que está além do natural, do que vemos, do que ouvimos, do que enxergamos, do que tocamos. O sobrenatural não pode ser visto, mas ele é real. Você nem precisa acreditar, mas ele influencia e ele determina a sua vida. Eu quero dizer e quero profetizar: neste ano de 2025 você será influenciado pelo sobrenatural de Deus. Você não será influenciado pelas circunstâncias externas, você será influenciado pelo sobrenatural de Deus. Até porque o sobrenatural de Deus para nós deve ser o nosso natural. A nossa caminhada, você está aqui hoje, nesta manhã,
pelo sobrenatural de Deus. Queridos, não somos seres terrenos que possuem experiências sobrenaturais, parafraseando o que Martin Moore disse, mas somos seres espirituais tendo uma experiência terrena. Você não é dessa pátria. Nós somos feitos para a dimensão da fé. Nós somos feitos para a dimensão do impossível. Dá um alô, um amém, uma glória a Deus. Eu creio, eu recebo. Sacuda o seu vizinho. Eu estou pregando, me ajuda a pregar. Vai, vai. Diga: eu fui feito. Significa que você foi tecido. Você foi feito. E quando você foi feito, papai disse: ei, eu não estou te criando aqui um ser natural. Embora a máquina que ela seja natural, eu vou soprar nas suas narinas o sobrenatural. E o homem se tornar alma vivente. O sobrenatural, a vida de Deus está dentro de mim. Você pode dizer isso? Está muito fraco, pelo amor de Jesus. Quem está de jejum hoje de manhã sou eu. Diga: o sobrenatural mora em mim. É residência permanente em mim. Então, querido, nós fomos feitos para a dimensão da fé, para a dimensão do impossível. Exupéry, autor do Pequeno Príncipe, ele diz que o essencial é invisível aos olhos. Ou seja, aquilo que move as nossas vidas não é visível. Aquilo que é o mais importante nas nossas vidas não é visível. É o que Exupéry está tentando dizer. Pastor, Exupéry era crente? Não, estou trazendo aqui uma citação que traz uma fundamentação em cima daquilo que nós acreditamos sobre fé. Ou seja, tudo que você vê aqui no mundo visível é governado pelo mundo invisível. Amém? Vamos sair do natural? Bora? Bora, gente. Pelo amor de Jesus. O natural, você olha as coisas e diz: não tem jeito. O natural, você olha e diz: é muito difícil. O natural, você olha e diz: mas está muito complicado. Mas o sobrenatural não. Ele enxerga a partir do olhar do alto. É aquilo que o profeta Isaías diz: ei, eu estou abrindo caminhos no deserto. Eu estou abrindo rios no ermo. Porventura não percebeis? O que Deus está dizendo? Ei, alinhe o seu foco e veja o que eu estou fazendo. Porque se você vê na ótica de Deus, você não murmura, você agradece. Se você vê na ótica de Deus, você estabelece ali um princípio dizendo: eu estou vendo Deus agindo. Eu estou vendo Deus fazendo. Querido, assim como não conseguimos ver a raiz de uma árvore que produz aquele tronco, e os galhos, as folhas, as flores e os frutos, assim, querido, deve ser a nossa vida. Ela está fundamentada naquilo que não vemos, mas que nutre, ou seja, de maneira positiva ou negativa, a partir do sobrenatural, do que não vemos. Diga comigo: não há campo neutro no mundo espiritual. O que eu estou querendo dizer com isso, que não há campo neutro no mundo espiritual? Porque tudo que acontece no reino físico é resultado de algo que já existe no mundo invisível. Ei, eu quero dizer para você que no mundo invisível do reino de Deus já está a conversão de toda a sua casa. No mundo invisível está a mudança da sua empresa para este novo tempo como nunca mudou. No mundo invisível está a sua provisão financeira. No mundo invisível está a sua provisão espiritual. No mundo invisível já está a sua provisão relacional. No mundo invisível já está a sabedoria de Deus sobre a sua vida. Já está. Tudo que eu preciso é acessar. Temos uma mesa aqui, temos pães, temos sucos, temos óleos, temos elementos aqui. Se eu disser para você: venha, desfrute dessa mesa, pegue. Se você pega e sai com... Pega esse mais significativo aqui. Pega essa bençona aqui. Você leva. Significa que não está mais no seu estado original. Ela já encontrou o seu destino.
Ei, o sobrenatural, ele tem a origem em Deus, mas o seu destino desemboca em você. É você compreender que Deus criou tudo isso para liberar sobre a sua vida. E nós temos que ter essa certeza, queridos. Nós conhecemos e sabemos no mundo espiritual que existem espíritos malignos, como o texto de Lucas 8, que diz que os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios, espíritos humanos. Maria Madalena aqui estava enfrentando uma luta espiritual com seres espirituais da maldade que estavam influenciando a vida dela, trazendo tristeza, trazendo opressão, desespero. Mas também sabemos que existem os anjos de Deus. Está escrito no Salmo 103, versículo 20: bendigam o Senhor, vocês, seus anjos poderosos que obedecem a sua palavra. Esses anjos aqui agem em nome de Deus e servem o reino dos céus e aos santos que estão aqui. Quantos santos temos aqui? Pastor, só meia dúzia. Quantos santos temos aqui? Quem são os santos? Aqueles que são santificados, separados para uso exclusivo de Deus. Estou falando em você. Mas existe também o espírito humano. Diz a palavra em Romanos 8,16, o apóstolo Paulo falando: o próprio Espírito testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. E o sobrenatural do Espírito de Deus se conecta com o nosso espírito, o espírito humano, algo dentro de nós que anseia pela vida espiritual. Mas também existe o Espírito Santo de Deus, ou seja, diz a palavra em Atos 13:52, os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Esses produzem alegria e paz. Agora veja bem, olha para mim. Enquanto espíritos malignos produzem opressão e tristeza, o Espírito Santo traz alegria e traz paz. Isso significa que entrou qualquer coisa na sua vida contrária a isso aqui, deve ser lançado fora. Porque o que deve permanecer na sua vida vem da parte do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo nos ensina sobre a realidade do sobrenatural, dizendo que a nossa luta não é contra a pessoa. E ele diz também que existe uma dimensão que não podemos desconsiderar, ou seja, como devemos usar as armaduras espirituais. Ele vai trazer isso para a gente em Efésios 6, 11 e 12. Vistam-se. Você tem várias roupas lá no seu armário, e 2025 vai chegar muita roupa nova lá na sua casa. Amém, foi mais forte agora. Teve gente que começou até a sapatear agora. Mas para que você possa fazer uso dessa roupa, mais do que no armário, ela deve estar no seu corpo. Da mesma forma, as armaduras de Deus podem estar lá para te proteger, para te guardar e para dar a você o elemento necessário para você avançar. Ela pode estar lá e não é acessada porque você não veste. Paulo começa Efésios 6:11 dizendo: vistam-se. Ou seja, a armadura está lá, mas eu preciso. E ele diz: vista toda, não é alguma parte, vista toda a armadura de Deus, para poderem ficar firme contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas. A gente se esquece disso. Mas a nossa luta é contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Levanta a mão direita e diga: a minha luta não é contra pessoas. Então pare de lutar contra a sogra, contra o seu irmão, só porque ela está aí, né? Ai de você se não amar, principalmente se você está perto da sua mulher. Mas ela é maravilhosa. A sogra é de Deus, porque deu a você a melhor coisa da sua vida depois de Jesus. Receba o pra. Querido, a redenção da sogra nessa manhã. As nossas decisões, queridos, elas determinam em que dimensão do sobrenatural nós estaremos envolvidos. Nós decidimos se queremos viver na luz ou nas trevas. E o inimigo,
nas nossas vidas é como cupim. Quem aqui já teve cupim na casa dele? Que quando descobriu o cupim, já foi tarde. Porque ele começa corroendo sem que você percebe. E aí de repente ao corroer ali, ele atua sem ninguém perceber. E só depois de algum tempo a gente percebe o estrago que ele fez. Só percebemos quando tudo está ruído, quando tudo se mostra em condição de pó. É assim que o diabo faz. O diabo não vem para um canhão e botando na porta da sua casa. Não. Mas ele chega sorrateiramente. Eu chamo ele de pé de lã. Pé de lã, porque chega sem fazer barulho, tirando a sua alegria, minando o sentido da sua vida. Querido, todo demônio que faz muito barulho é porque ele não tem poder. Agora, aquele que chega sorrateiramente é aquele que tenta minar as nossas forças, para tirar a gente a vida que Deus tem para nós, levando-nos a experimentar do pó. Mas a pergunta nessa hora é: em que dimensão espiritual você anseia viver nesse ano de 2025? O apóstolo João registra o momento em que Jesus Cristo nos ensina sobre o propósito das dimensões do sobrenatural. A primeira é que o inimigo, diga comigo, o inimigo manifesta o sobrenatural para roubar, matar e destruir. Diga isso. O inimigo manifesta o sobrenatural para quê? Diz João 10:10 que o ladrão vem apenas para furtar, para matar e para destruir. Mas também Deus se manifesta, ou Deus manifesta o sobrenatural para dar vida. Jesus fecha. E olha para cá, a segunda expressão sempre anula a primeira. Eu diria um amém. Embora o ladrão venha apenas para roubar, matar e destruir, vírgula, mas, ou seja, eu quebro a força da primeira para dizer: eu vim para estabelecer o sobrenatural, para te dar vida e vida em abundância. Essa posição, é neste lugar em que devemos estar, é nessa dimensão sobrenatural que a gente deve viver. O salmista no Salmo 77:14 diz: tu és o Deus que realiza milagres. O que seu Deus faz? O quê? Mas eu vejo milagre na vida do João, na Maria, do José, do Antônio, do Manuel, e não vejo na minha. Que Deus é o seu? Está escrito aqui. E essa é a maneira de você pegar e orar a palavra. Quando você vai dizer: Pai, está escrito. E quando você disse está escrito, papai disse: diga, filhinho, não tem como fazer uma outra coisa senão isso que você acaba de dizer. Está escrito que tu és o Deus que realiza milagres. Eu preciso de uma intervenção miraculosa dentro da minha casa agora, para este tempo. O teu Deus realiza milagres? E o salmista diz: mostra o teu poder entre os povos. Eu posso pegar esse texto aqui e orar a palavra e dizer: Pai, está escrito na tua palavra, está escrito, o Senhor diz na tua palavra que tu és o Deus que realiza milagres. Então eu quero revelar o teu poder por onde passar e falar do que o Senhor fez na minha vida. Você quer que isso aconteça? Onde Deus está, milagres acontecem. Queridos, o sobrenatural de Deus é uma evidência da presença de Deus. Por isso queremos que essa igreja, ela se manifeste no sobrenatural. Onde não há porta que Ele não possa abrir, não há milagre que Ele não possa operar, não há circunstância que Ele não possa mudar, não há nada que a presença de Jesus não possa curar. Alguém crê nisso? Dentro de nós há uma expectativa para que as coisas impossíveis aconteçam. Foi Deus mesmo que colocou essa expectativa dentro de nós. Eu te pergunto: você deseja isso? Você anseia por isso? Eclesiastes 3:11 diz que Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Colocou onde? Onde?
no coração do homem o anseio pela eternidade, ou seja, nós temos um desejo eterno por Ele e pela manifestação da sua presença. Se semana passada a gente viu sobre a necessidade de nos movermos do sobrenatural através do jejum e da oração, hoje vou começar agora a pregar. Vamos entrar na fé para o sobrenatural. Calma, não fique tranquilo, vai dar tudo certo, o almoço vai sair. Em Hebreus 11, versículo 1, na versão TPT, The Passion Translation, olha que interessante o que essa versão diz. Infelizmente só tem ela em inglês. Agora, a fé transforma nossas esperanças em realidade. O que eu disse? E diz o texto: e se torna o fundamento necessário para adquirirmos as coisas que desejamos. Ou seja, o que você deseja passa pela fé, passa pelo caminho da fé. E ainda diz: é toda a evidência necessária para provar o que ainda não foi visto. Queremos ver isso esse ano. A fé, querido, ela traz todas as evidências e provas suficientes para nos movimentar para o impossível. Pela fé, a palavra impossível perde o seu significado e sentido diante daqueles que creem. Então, a partir de hoje, diga isso bem forte, vai. Tem gente calada, diga: a partir de hoje, a palavra impossível será arriscada do meu dicionário. Será como uma palavra japonesa na sua mente de desconhecimento. Impossível? O que essa palavra significa? Eu não conheço. Não existe no meu dicionário português. Aurélio não dissertou sobre isso. Amém. A fé, querido, ela nos faz ver o invisível, crer no incrível e receber o impossível. Eu vou dizer de novo: a fé nos faz ver o invisível, crer no incrível, receber o impossível. A fé, querido, ela não torna as coisas simples, ela torna as coisas possíveis. Porque as coisas de Deus são extraordinárias. Quem crê não passa na rota das impossibilidades. Sara era estéril e Deus deu a ela um filho. Moisés, ele tinha que atravessar o mar vermelho e o mar se abriu. Josué tinha a impossibilidade diante das grandes muralhas de Jericó e elas. Davi estava ali diante de Golias e o gigante foi derrotado. Jesus encontrou a morte, mas Deus lhe entregou a ressurreição. Eu quero dizer para você: e você? Eu lhe pergunto, quais são as impossibilidades que você está enfrentando? Levanta a sua mão direita e eu vou lhe responder. Diante de Deus, essas impossibilidades estão se transformando em milagres. O encontro de Jesus com alguns anciãos judeus e amigos enviados por um centurião romano foi muito marcante e nos ensina muito sobre o poder da fé. E é essa parte na série The Chosen que me chamou a atenção essa semana. O centurião, alguém que era responsável por 100 soldados do exército romano, e ele precisava de um milagre para o seu servo, que estava à beira da morte, para que ele fosse curado. Algo que nenhum homem poderia realizar, mas o centurião sabia que Jesus poderia fazer o impossível. Isso está no texto que falamos de Lucas, no capítulo número 7, a partir do versículo número 10. Tendo terminado de dizer isso, tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum, e ali estava doente, quase à morte, o servo de um centurião, a quem o seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos para dos judeus, pedindo que lhes fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhes faça isso, porque ama a nossa nação e ele construiu a igreja, a casa. Jesus foi com eles, já estava perto da casa
Quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra e meu servo será curado. Pois eu também sou homem, sujeito à autoridade, e com os soldados sob o meu comando. Digo a um: vai, e ele vai, e ao outro: venha, e ele vem. Digo a meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel eu encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Este é o nosso convite para todos nesse tempo. Uma fé que surpreenda Jesus. Você imagina, Jesus está andando aqui, você libera uma palavra que saiu da boca dele. Jesus: what? És tu? Vamos arrancar nesse ano de 2025 muitos uau diante dos feitos de Jesus sobre nós e através de nós. Diga uau. Jesus vai dizer assim: uau, que fé, hein, meu irmão, meu brother. Uma fé sobrenatural. Uma fé sobrenatural é para todos aqueles que nasceram de novo. E eu quero apenas citar 3 pontos que nós aprendemos nessa história. Que a fé sobrenatural, ela precisa passar pelo reconhecimento de quem é Jesus. Diga: reconhecer Jesus Cristo. Em Lucas 7, versículos 6 a 7 diz: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Aquele centurião, ele entendeu quem era Jesus. Ele sabia que Jesus não era apenas um homem bom. Havia algo especial nele que o diferenciava de todos os outros homens. Querido e amado e precioso que está aqui nesse dia, reconhecer e experimentar a presença de Jesus não é resultado de um olhar exterior, mas de um olhar por dentro, de um olhar da fé, de um olhar com o coração. A Bíblia diz no Evangelho de João 17:3: e esta é a vida eterna, que te conheçam a ti, só a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que tu enviaste. Querido, quando você reconhece quem é Jesus, Ele se revela na sua inteireza. Eu não quero dizer para você de reconhecer Jesus como as outras pessoas: ah, só Jesus na causa. Todo mundo diz isso. Tem gente achando que tem poder. Tem gente cantando atrás do trio elétrico: na casa do Senhor não existe Satanás. Show Satanás, show Satanás. Você imagina essa palavra tendo poder, o tanto de endemoniado atrás do trio elétrico. O que faz diferença na palavra, faz diferença nas palavras, é você conectar aquela palavra com aquilo que o Espírito Santo trouxe de rema especial. Reconhecer Jesus, querido, é você saber que algumas pessoas passam a vida servindo a um Jesus e nunca desfrutaram de quem é Ele, nem de fato quem Ele é, sabem? Reconhecer Jesus é dar a Ele o direito de ser o seu Senhor das nossas vidas, e não apenas permitir que Ele fique isento das nossas decisões. Alguns querem usar o seu nome, mas não querem que Ele use o nome, o seu nome, a nossa própria vida. Não quer que a gente se preste a ser usado por Ele. Jesus habita em mim e eu quero que Ele me use para louvor dEle, para a glória dEle. Querido, é uma tarefa fácil tomar uma decisão de andar com Jesus, mas tem as suas complicações adotar um estilo de vida de Jesus. Diga comigo: adotar um estilo de vida significa ser como Jesus. Ser como Jesus.
Porque palmilhar nos territórios como filho da luz é deixar Jesus brilhar em nós. E isso significa que as nossas vidas perdem um sentido para nós mesmos, porque vivemos para um propósito maior. Como você vê Jesus? Você consegue reconhecer quem verdadeiramente Ele é? No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10, diz: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Tem pessoas que frequentam a igreja e não sabem de fato quem Jesus é. Uma fé que revela o poder sobrenatural dos céus é aquela capaz de reconhecer quem Jesus é. A questão não é se você sabe quem foi o Jesus histórico, mas se você consegue reconhecer Jesus como Filho de Deus. Mateus 16, versículo 15 e 17, para mim é um confronto todos os dias. Quando Jesus chega para os discípulos e diz para os discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E aí os discípulos: uns dizem que tu és Elias, João Batista, que tu és o profeta. Aí Jesus chega para eles e diz: e vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem quem sou eu? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Parece a 4ª temporada do The Chosen, né? Fico maratonando. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Talvez o que você não entende nessa passagem, quando Jesus diz: quem dizem os homens que eu sou? Aí eles dissecam ali quem os homens diziam acerca dele, mas Jesus para e diz: mas e vocês? Quem sou eu? Aquilo que nós já falamos aqui nessa casa. Por que Jesus olha para cá? Por que Jesus pergunta para os discípulos: quem sou eu para vocês? Porque você só terá de mim aquilo que você for capaz de ver em mim. Que se você não tiver a imagem clara de quem eu sou, você viverá mendigando no seu dia a dia, sabendo, não sabendo que aquele que caminha com você tem para lhe entregar aquilo que você precisa. Estão conseguindo entender, gente? A pergunta que Jesus fez a Pedro ainda continua para nós: quem vocês dizem que eu sou? E essa resposta pode mudar tudo, querido, porque reconhecer Jesus é a única maneira para você carregar uma fé poderosa. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz: contudo, aos que receberam. Eu conheço Jesus, eu tenho Jesus. Eu odeio crente, porque crente diz que você tem que receber Jesus, que você tem que aceitar Jesus. O Evangelho de João está dizendo: aos que receberam. Aos que receberam. Toda a humanidade é filho de Deus? Toda a humanidade é filho de Deus? Toda a humanidade é filho de Deus? Que não? Sim ou não? Não. Está escrito aqui: aos que o receberam, aos que creram no seu nome, a estes, somente a estes, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Tá fraco, essas palmas são para mim, eu aceito, mas para Jesus melhor estranho aí. Aqueles que receberam. Isso significa, querido, que filho é aquele que carrega com ele a pessoa dele, Cristo Jesus. Nos movemos por isso e vivemos para dar testemunho, fazer com que Jesus seja reconhecido em nós. Diga comigo: Jesus sendo reconhecido em mim. Levanta a mão direita e diga: a minha família conhecerá o poder de Deus através da vida de Jesus em mim. Segundo, só faltam 2. A fé sobrenatural é aplicar a fé na palavra de Deus. Aplicar a fé em quê? Em Lucas 7:7 diz: mas dize
uma palavra. Diz o quê? Uma palavra e meu servo será curado. Neste ano de 2025, você pode receber uma palavra e ela será suficiente para você viver o extraordinário de Deus em todos os dias desse ano. Apenas, está fraco, apenas carrega essa palavra. É o ano da palavra. Apenas uma palavra é o que você precisa. Aquele centurião, ele entendeu que a palavra de Jesus tem poder. A gente canta, a gente sabe que Jesus tem poder, mas a gente não vive isso. A fé dele não estava aplicada a qualquer palavra, mas na palavra de Deus, porque ela é poderosa para confiar nela. A palavra é imutável, da mesma maneira como Deus é. Olha o que diz Tiago no capítulo 1, versículo 17 e 18: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança, nem sombra de variação. É como se a sombra não muda de lugar em todo o tempo. Não muda. O que o texto está dizendo aqui é que o nosso Deus não é como a sombra que muda o tempo todo. Ele é imutável. Você pode dizer isso? Meu Deus é imutável. Aí ele diz: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Você não é nem segundo, é primeiro. É primícia, é o primeiro. É você, como aquela pessoa que tem acesso ao mais bonito, ao mais interessante, ao mais brilhante, ao mais desejável. Você é primícia de Deus. Querido, aquele que lhe prometeu garante e sustenta aquilo que ele disse. Temos visto isso nas terças-feiras, né? Nas terças-feiras, a cada 15 dias. Eu digo de novo: aquele que lhe prometeu garante e sustenta aquilo que ele disse. Se Deus lhe fez uma promessa, o mundo pode se acabar, mas a promessa permanece para sempre. Eu quero dizer que se ele prometeu, pode ter certeza. Olha a frase de João Calvino que eu achei interessante. Diz que as escrituras, elas são como um par de óculos que dissipa as trevas e nos dá uma visão clara de Deus. Ei, pega os óculos de Deus, pega a palavra, caminhe com a palavra, proclame a palavra, declare a palavra. O poder está na palavra de Deus, mas a fé é ela que extrai o poder da sua palavra. É a fé aplicada naquilo que eu leio, é a fé aplicada naquilo que eu me exponho. Querido, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, diz: também agradecemos a Deus sem cessar, pois ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, receberam o quê? Eu quero dizer para você, sobe um negócio aqui no meu espírito agora. Você pode sair daqui apenas com uma palavra, e ela pode ser a explosão de poder na sua vida para todo sempre. Apenas uma palavra. Olha o que diz Tessalonicenses: também agradecemos a Deus sem cessar, pois ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram como palavra, não como palavra de homens, mas segundo verdadeiramente é, como palavra de Deus que atua com eficácia em vocês, aos que crerem. E eu quero declarar como pastor dessa casa, que essas palavras da parte de Deus, liberadas nesse ambiente, elas encontrarão o seu destino na sementeira do seu coração. Ela será plantada, ela será regada, ela nascerá, ela crescerá, ela florescerá e ela frutificará, no mínimo a 100 por 1. Diga bem forte comigo, diga: vai atuar. A palavra vai atuar com eficácia. Para quem? Para quem? Para quem? Não saia daqui como aquele que sai do mesmo jeito que entrou, mas saia daqui desafiado. Você vai lembrar desse baixinho que a semana toda, uma palavra: pastor, eu ainda não recebi. Chega em casa
quando for no culto da noite, receba essa palavra de novo e vai ruminando essa palavra, para que isso entre. O texto diz que atua, leia comigo, vá. Que atua com eficácia em vocês. Diga eficácia. Existe diferença entre eficiência e eficácia? Eficiência é quando você faz tudo para chegar no resultado. Já a eficácia é quando você alcança o resultado. Que atua com, ou seja, alcançando o resultado. O que esse texto está nos chacoalhando nesta manhã é dizer para nós que a palavra de Deus alcança o que se espera. Que Deus não tem possibilidades de lhe abençoar. Ele já é um abençoador. Ele vai lhe abençoar. Quem que já ouviu alguém orando dessa maneira? Senhor, se tu pode, abençoa fulano, ciclano, beltrano. Quem já ouviu esse tipo de oração? Se tu podes. Se tu podes. Se tu podes. Eu já quando orava disse: Pai, eu bem sei que tudo tu podes, e que nenhum dos teus propósitos são frustrados. Aí o papai disse: tu me conhece, né, filho? Esse tipo de oração: Senhor, se tu pode. Tu pode? Se você não sabe quem Ele é, você não terá daquilo que Ele é. Se você não sabe o que Ele tem, você não consegue receber daquilo que Ele tem. Quando Jesus estava sendo tentado lá no deserto, Ele respondeu ao diabo dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Querido, o que sustenta o seu corpo é o alimento, mas o que sustenta a sua alma é a palavra de Deus. É interessante que essa palavra aqui, quando Jesus ali no deserto, é o Logos de Deus. Mas o rema é o que Jesus libera no momento da tentação, a palavra específica. Jesus estava dizendo para o diabo: ei, ninguém tira de mim essa palavra, porque acabei de sair do batismo e meu próprio Pai liberou uma palavra sobre mim, e bastou aquela palavra para eu saber quem eu sou e para onde vou. Bastou uma palavra para saber a minha identidade, e bastou uma palavra para saber o meu propósito. Ei, não me questione se sou filho, porque eu tenho a certeza que eu sou. Quem tem uma palavra rema sabe quem é. Não questiona Deus, ele questiona os medos, ele questiona as dúvidas, lançando a palavra de Deus. Russell Shedd, um dos teólogos brilhantes da nossa atualidade, faleceu há poucos anos. Ele disse que a gente tem problemas. Tem alguém que tem problema aqui? Ele diz que a gente tem problemas, mas não sabe que a Bíblia tem a solução. A questão não basta ler, mas simplesmente seguir. Ou seja, a Bíblia sempre terá a resposta para o que você está procurando. E se eu não conheço a Bíblia, vai ler. Alguém eu vi num vídeo e disse: pastor, eu não consigo ouvir a Deus. Como é que eu ouço a Deus? Aí alguém disse: lê a Bíblia. Mas eu não consigo ouvi-lo. Eles leem em voz alta. Quantas palavras já estão aí na sua mente do que você recebeu nessa manhã? É hora de você tirar da sua mente, fazer dela uma possibilidade de construir novos hábitos. Queridos, o que vai acontecer com você depois dessa palavra é o que é mais poderoso. Sair do mesmo jeito é triste, mas pegar aqui alguma coisa depois dessa palavra é o que vai fazer sentido para o que você vai vivenciar nesses próximos dias. Querido, ou seja, o que você vai fazer com essa semente que está sendo entregue aqui para você, com essa informação, é o que interessa.
o poder se manifestará na semente plantada. A semente, ela carrega dentro dela o poder, sim ou não? Mas esse poder da semente só é experimentado quando ela é plantada. O poder só tem vida quando ela é colocada no seu destino. E eu quero dizer para você que há um destino certo, para palavras certas na sua vida para este novo tempo. Querido, o que significa aplicar fé na palavra de Deus? Significa receber discernimento, direcionamento. Quantos estão precisando de discernimento para esse novo tempo? O salmista no Salmo 119, 105 diz que a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Pastor, eu não sei o que fazer. Vamos para a palavra, meu irmão. Outra coisa é basear a sua confiança na verdade. Diz a palavra em João 17, 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Além de tudo, provoca a renovação da sua fé. Romanos 10, 17: consequentemente a fé vem pelo ouvir, e ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Ou seja, eu trago para a minha audição, eu trago para a minha mente, absorvo na minha mente, as minhas atitudes me direcionarão a partir daquilo que eu estou recebendo. E receber as armas para vencer as guerras espirituais, querido, toda palavra que você recebe da parte de Deus, ela vai te ajudar no tempo da batalha. Em Efésios 6, 17 diz: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Querido, você olha para todas as armas, todas as peças da armadura ali de Efésios 6, você vai ver que apenas há uma arma ofensiva: a palavra, a espada. O resto tudo é defensivo. Do que você precisa? Do que você precisa? Só a palavra. E por fim, a fé sobrenatural é você entender que você está sujeito, está debaixo da autoridade de Jesus. Em Lucas 7, 8 diz: pois eu também sou homem sujeito à autoridade. Eu sou o quê? O contrário de sujeito à autoridade, o que é? Hein? Isso significa que quem não está sujeito a uma autoridade não será lançado a um desafio de viver a fé sobrenatural. Porque Deus não vai desperdiçar o poder da sua palavra, porque o rebelde pode estragar tudo aquilo que Deus pode entregar. Eu também sou um homem sujeito à autoridade, disse esse comandante, ou seja, o centurião. Ele entendia o princípio da autoridade de maneira profunda. E uma vez que a função como líder de 100 soldados era fundamentada nesse princípio, ele sabia que estar debaixo da autoridade de Jesus era suficiente, o necessário para viver o milagre sobre a vida daquele servo. Em Atos 3,16 diz a palavra: pela fé no nome de Jesus. A fé debaixo. Eu estou indo debaixo. Eu estou indo por causa do sangue de Jesus, por causa da palavra liberada. O nome de Jesus, ele tem poder para curar, ele tem poder para fazer o impossível, mas somente a fé consegue acessá-lo. Quando você crê, você recebe. Veja algo interessante que aconteceu quando Jesus estava ali no meio da multidão, e uma mulher doente tocou nele ao ser curada. Em Marcos capítulo 5, o livro dos milagres de Jesus, Evangelho de Marcos. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, tocou o seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, eu ficarei curado. E no versículo 31 diz: responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Ou seja, o que Jesus estava dizendo ali: a multidão me toca, mas apenas um me tocou ali, que extraiu poder. Apenas um tocou em mim, e apenas esse um será capaz de receber aquilo que eu tenho para liberar. Quem é você no meio dessa multidão? Porque apenas uma mulher foi curada e Jesus sentiu somente o toque dela. No meio de uma multidão, somente ela teve uma fé ousada.
Apenas ela compreendia quem era Jesus. A questão não é se Jesus tocará em nós, mas se teremos uma fé capaz de tocar nele, para chamar a atenção dele para mim. Esse é meu convite para vocês. Que comece hoje uma temporada de ações nossas, baseadas, pautadas numa palavra de Deus, para atrair a atenção de Jesus para nós. Ele está aqui caminhando no nosso meio. A sua presença é real nesse ambiente. E eu faço um convite a você, vamos tocar nele pela fé. E diz a palavra em Lucas 7, 9, 10, que ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele. Jesus, respira fundo, diga comigo isso, em 2025 eu vou tirar muitos uau de Jesus. É como se a Bíblia estivesse dizendo assim: ao ouvir isso, Jesus disse uau. Voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e o encontraram servo restabelecido. O que chama a atenção de Jesus não são as pessoas talentosas e capazes, mas pessoas que creem e desejam na sua presença. Em todo Israel, diz o texto, ou seja, a pessoa que chamou a atenção de Jesus não havia encontrado pessoalmente, talvez, mas espiritualmente ele havia se conectado com ele através da fé. Eu fico pensando, será que Jesus aqui não colocou no barco dessa afirmação até mesmo os seus discípulos? Você imagina, os discípulos andavam com ele, e ele olha para aquela expressão ali daquele centurião e diz: eu não encontrei, olha para cá, o quê? Tamanha fé em todo Israel. Era como se ele dissesse para os discípulos: ei, nem vocês, Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu vou parafrasear: sem fé é impossível tirar o uau dos lábios de Deus. Porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Quem aqui já ouviu essa expressão que Deus não tem filhos prediletos? Quem já ouviu essa frase? Ninguém, não? Levanta a mão, quem já ouviu? Quem concorda com essa expressão? Que Deus não tem filhos prediletos? Concorda, não? Meia corda? Não concorda, sem corda. Deus não tem filhos prediletos. Você não acha que essa palavra aqui quebra essa refutação? Sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele, olha para cá, que ele, quem? Como está a sua conexão com Deus? Você o conhece de perto ou de longe? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 diz: aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E eu encerro com a frase de Billy Graham: você quer que a sua fé cresça? Quer? É possível? É possível pedir para que a fé cresça? Sim, os discípulos fizeram: Senhor, aumenta a nossa fé. Billy Graham diz: você quer que a sua fé cresça? E ele diz: então deixe a Bíblia começar a saturar a sua mente e a sua alma.
É para este lugar que nós queremos caminhar este ano. Porque não tem ano da palavra sem aplicarmos a palavra.